nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, continuando nossas reflexões sobre o ser humano, unidade de corpo e de alma, nós já vimos que o corpo humano também participa da dignidade de imagem de Deus. Também o corpo humano é chamado a ser templo do Espírito Santo. Vimos como essa unidade de corpo e de alma é que faz com que o ser humano seja realmente, o nosso corpo seja realmente um corpo humano, porque tem uma alma espiritual. Então, vimos a diferença entre os seres animados e os seres inanimados. Uma pedra é um ser inanimado, ele não tem alma, então é um ser inerte, enquanto que o ser humano não, ele tem uma alma e uma alma espiritual. Vimos como existem vários significados que aparecem na Bíblia para falar da alma, que às vezes designa a vida humana, a pessoa humana inteira, mas também designa aquilo que há de mais íntimo do ser humano, aquilo que nele tem mais valor, ou seja, significa o princípio espiritual do ser humano. E nós chegamos então ao parágrafo número 366. A Igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus. Aqui o nosso catecismo cita o Papa Pio XII, num documento de 1950 chamado Humani Generis, que trata sobre o gênero humano, e também o Santo Paulo VI, na sua solene profissão de fé, o chamado Credo do Povo de Deus. Os dois ensinam a mesma realidade, de que a alma humana é criada diretamente por Deus, ou seja, não é produzida pelos pais, ela é imortal. Aqui também é citado um texto do Concílio V de Latrão, do ano de 1513. Vejam que são definições bastante antigas. O que significa dizer que a alma não é produzida pelos pais? Eu mencionei rapidamente no último programa que aqui está uma dignidade muito grande do próprio ato conjugal. Porque naquele momento, quando é gerada uma vida humana, quando é gerado um bebê no ventre materno, embora os gametas masculino e feminino que vão dar origem ao embrião que depois vai se desenvolver, sejam um produto do papai e da mamãe, cada um contribuindo com metade do programa genético, a alma é criada diretamente por Deus. Então, se o ser humano é imagem e semelhança de Deus, e se Deus é criador, nós somos co-criadores na criação. Isso nós vimos quando tratamos justamente de Deus criador de todas as coisas. A criação nos foi dada não de maneira acabada, mas nós vamos continuando pelo trabalho, pela pesquisa científica, pelo conhecimento, nós vamos humanizando a própria criação, transformando-a cada vez mais, somos chamados a isso, no projeto que Deus sonhou para cada um dos seres criados. Mas no momento de um ato conjugal em que acontece uma fecundação, naquele momento nós participamos do ato maior da criação, que é a geração de uma vida. Os animais também geram uma vida. O filhotinho de um animal vai ser um ser vivo, mas não é um ser animado por uma alma espiritual. Naquele momento, o próprio Deus cria a alma espiritual. E assim, essa alma é imortal. Não é resultado apenas, ela não é produzida pelos pais. E da mesma maneira que ela não é produzida pelos pais, ela não perece no momento da separação do corpo na morte. E ela há de se unir novamente ao corpo na ressurreição final.
A nossa alma, mesmo no céu, ainda aguarda o momento da reunificação do ser humano. Então, nesse sentido, podemos até dizer que apenas Jesus e Maria já receberam a plenitude da salvação. Bom, Jesus é Salvador, né? Apenas Maria recebeu a plenitude da salvação. Aquilo que aconteceu em Jesus e que aconteceu em Maria, a igreja espera para si. Mas somente a Maria foi dado estar no céu já de corpo e alma. Mas o que Deus realizou em Maria, a igreja espera para si, nós esperamos para nós. Então a alma humana imortal, ela não perece no momento de sua separação do corpo, na hora da morte. E ela é chamada a se unir novamente ao corpo na ressurreição final. Parágrafo 367. Aqui o nosso catecismo, ele cita uma outra passagem, sobretudo São Paulo, que na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele parece distinguir alma e espírito. Realmente ele usa as duas expressões, que a palavra de Deus, ela separa a alma do espírito. Então, Paulo reza para que todo o nosso ser, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor. Como entender isso? Em primeiro lugar, mesmo no pensamento paulino, nós estamos diante de uma passagem um tanto quanto isolada. A igreja ensina que essa distinção não introduz a dualidade na alma. O Quarto Concílio de Constantinopla, no ano 870, já falava sobre isso. Porque havia alguns filósofos que queriam significar que houvesse, por exemplo, uma alma inferior, uma alma superior, como se a alma inferior fosse a responsável pelos apetites corporais, e a alma superior é que fosse responsável pela inteligência, pela razão, enfim. Não, a igreja não aceita essa dualidade dentro da própria alma, como evita o dualismo a alma e corpo, como se alma e corpo fossem duas substâncias completamente independentes, duas naturezas distintas. O nosso catecismo ensina que espírito e matéria no ser humano não são duas naturezas que se juntam, mas a sua união forma uma única natureza, que é o indivíduo humano, né? Então, espírito, aqui em São Paulo, significa que o ser humano está ordenado desde a sua criação para um fim sobrenatural. Aqui é o Concílio Vaticano I que vai nos falar isso na Constituição chamada Dei Filhos, mas também a Gaudium et Spes do Vaticano II, agora já bem mais perto de nós, vai insistir sobre isso. Espírito significa que o ser humano está ordenado desde a sua criação para um fim sobrenatural e que a sua alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus. Mais uma vez é o Papa Pio XII, na Humani Generis, que vem nos ensinar essa realidade. E assim, no parágrafo 368, nós vemos que a tradição espiritual da Igreja insiste também no coração, no sentido bíblico de profundidade do ser. A Bíblia fala muito das entranhas do coração, onde a pessoa se decide ou não por Deus. Então vocês vejam, falar da alma, falar do coração, falar das entranhas, né, falar do espírito, são maneiras que a palavra de Deus e a grande tradição da Igreja descobriram para expressar essa realidade bem mais profunda. O ser humano, a síntese do universo criado, das coisas visíveis e das coisas invisíveis. É corporal, mas tem uma natureza espiritual, imortal e destinada a uma vida eterna de comunhão com Deus. Que o Senhor, então, nos abençoe nessa nossa caminhada, abençoe todas as nossas famílias e nos conduza sempre mais à vida eterna. Amém. Jesus,